Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Na realidade, a palavra de Deus é o próprio Deus. Se a gente tomar o primeiro capítulo de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é o que nós usamos quando você estuda literatura, estuda propaganda, né? Você estuda a linguagem publicitária para escrever um anúncio, por exemplo. Você tem que aprender a usar os verbos, porque o verbo é o que vai criar ação. Tipo, compre, né? Compre agora, compre já. Você sabe. Já viu essas propagandas de rádio? Bababi, bababá. Você já sabe. Como eu já sei? Eu não sei, mas ele fala você já sabe. Então ele dá a você a impressão de que você sabe. E o que você sabe? Aquilo que ele está falando. Ele acha que agora você é dono daquela informação. Então o verbo, ele dá movimento. Quando você fala eu fui, você movimentou a sua história para o passado. Quando você diz eu vou, você movimenta a sua história para o futuro. Então sempre tem movimento com o verbo. O substantivo não, é uma coisa dura, estática, que não se mexe, mas o verbo não, o verbo está sempre em ação. E a palavra de Deus é o verbo em ação, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E pela palavra de Deus foram criados os mundos. Deus falou e tudo se fez. Deus falou e tudo se fez. Então, é muito importante entender que a palavra de Deus é dinâmica. Agora, o fato dela ser dinâmica não significa que a revelação seja dinâmica. Tipo assim, eu falo assim, irmãos, eu tive uma revelação que o mundo vai acabar no dia 5 de fevereiro de 2021. Aí você fala, mas Mário, você falou que tem uma revelação que o mundo ia acabar em dezembro. Mas a revelação é dinâmica. Agora ela mudou. Mudou de dia, mudou a data. Não é esse dinamismo que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela finca os fatos que ela apresenta e ela é imutável. O próprio Deus é imutável. Então a sua palavra também é imutável. Então ele não pode voltar atrás, ele não pode se desdizer, né? Vamos chamar assim. Então quando você fala aqui, quando você vê que nesse capítulo, que é excelente, esse capítulo 5 de João, é excelente, porque eu sempre gosto desse capítulo, porque nesse capítulo aqui está a minha mão. A minha mão. Quem já viu aquela minha pregação curtinha, que eu falo da mão, né, dos 5 dedos, usando João 5:24, muita gente me escreve perguntando se eu posso usar aquele vídeo seu que fala dos 5 dedos? Pode usar. Posso transcrever no folheto? Pode transcrever. Em verdade vos digo que 5:24, em verdade, na verdade, vos digo. Quando na Bíblia ele fala 2 vezes na verdade, é uma ênfase. Na linguagem isso é uma ênfase. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida, esse final aí, é uma coisa que você já está se você creu na palavra do Deus que enviou o seu próprio Filho ao mundo para morrer por pecadores. E aí ela vem nesse capítulo 5, que é maravilhoso, né? Ele vem até chegar ao versículo que foi citado: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O interessante aí é que Deus nunca quis que se adorasse as Escrituras, que se transformasse as Escrituras. Quando falo Escrituras, é letras em cima de papel, ou de papiro, ou de pele de cabra, ou de chapa de metal, de lâmina de metal. Ele nunca quis que esse livro
ou esse papiro, ou esse rolo, porque na Bíblia, livro é rolo, né? Que a gente, quando lê livro, é rolo. Porque era enrolado, eles iam lendo assim, desenrolando. Depois de alguns séculos é que começaram a encadernar as folhas no formato que nós conhecemos hoje de livro. Mas Deus nunca quis que esse livro fosse adorado, fosse venerado, porque ele é um livro, ele é um objeto que contém letras em cima dele, mas ao mesmo tempo, aquele corpo de mensagem que está ali exposto na forma de tinta e papel é a palavra de Deus. Não que a tinta é e nem que o papel é. A mensagem é a palavra de Deus. Quando a gente fala assim, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, não é no sentido de que o livro em si, o objeto livro, capa, miolo, cola, tinta, costura, etc., seja a palavra de Deus. Não, porque então qualquer livro seria, não é? Não, mas é o que está nele. Agora, por que a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus e não que a Bíblia contém a palavra de Deus? Porque geralmente quem diz que a Bíblia contém a palavra de Deus está dizendo que nem tudo nela é a palavra de Deus. O argumento é o seguinte: quando Satanás tentou Eva, aquilo era a palavra do diabo. Não é? Não podemos chamar de palavra de Deus. Podemos e devemos. E devemos chamar de palavra de Deus. O que o diabo fala na Bíblia é palavra de Deus? É sim. É sim. Como? Como? Como você saberia que o diabo falou aquilo no Jardim do Éden se o Espírito Santo de Deus não tivesse revelado para Moisés e Moisés então escreveu o Gênesis? Então, se Moisés escreveu o Gênesis por revelação do Espírito Santo de Deus, e nós cremos que é inspirado por Deus o Gênesis, então tudo no Gênesis é palavra de Deus, inclusive o que o diabo disse, porque nós não saberíamos o que ele disse. Então tudo é palavra de Deus. Tudo na Bíblia, de capa a capa, é a palavra de Deus. Agora, o objeto Bíblia, aí é o outro problema, porque a superstição, você adora fazer isso. Eu creio que Deus não deixou, não permitiu, quando a gente fala assim, os melhores manuscritos do Novo Testamento ou das cartas estão assim ou estão assados, nós não estamos nos referindo aos originais, porque ninguém tem os originais. Deus tomou esse cuidado de não deixar que sobrasse os originais, com a letra de Paulo, com a letra de João, com a letra de Pedro, com a letra de Lucas, de Mateus, de Marcos. Deus não deixou. Porque se sobrassem, hoje tinha uma catedral lá em cima do papiro ou daquele texto, como fizeram com muitos objetos aí que são considerados, né, genuínos da antiguidade e fazendo parte da história. Não existe isso. Viu o tal de como é que chama aquele sudário, santo sudário, né? Já provaram de tudo quanto é jeito que tem pólen da Idade Média misturado lá na tinta. Aquilo não é o sudário de Cristo, não é daquele tempo. Mas a turma vai tocando, porque eles adoram ver alguma coisa para adorar. Eles querem ver alguma coisa para adorar. Por isso que adoram também mancha de bolor na parede, que parece com Nossa Senhora, parece com Jesus. Aí o pessoal sai adorando. E por isso também que existem as relíquias, né, chamadas relíquias, que existe isso em templos católicos do mundo inteiro, que são objetos, pedaços de ossos, pedaços de roupa, pedaços da cruz. Cara, se fosse juntar toda a madeira de pedacinhos da cruz que existe por aí como relíquias, dava para fazer a arca de Noé. Não dava para fazer uma cruz, dava para construir uma arca de Noé, de tanta madeira que dá. Porque e não interessa também. A gente fica acostumado com esses filmes aí, o Cálice Sagrado, que os caras vão lá procurar o tal de cálice, porque o cálice tem
uma magia e a pessoa não morre mais e não sei o quê. Isso é tudo balela, isso é tudo superstição. É superstição. E o cristão não deve ser supersticioso. Mesmo no caso da Bíblia, nós não adoramos o livro, nós não adoramos o papel. Tanto é que eu já ouvi dizer de cristãos que não aceitam a leitura da Bíblia em celular, por exemplo, em tablet, em digital, no computador. Tem que ser livro, porque eles falam assim, não, a Bíblia é um livro. A Bíblia só pode ser lida em forma de livro. Mas aí é um problema, porque o original não era livro. Não tem nenhuma livraria, você vai chegar lá e falar assim, moço, me dá uma Bíblia em papiro. Não tem, ou em pele de cabra. Eles não têm para vender. Então nós não temos original, porque o original viraria objeto de culto. E nós devemos ser sábios nesse sentido para entender que isso é superstição. Superstição. Quando nós olhamos para o nosso mês hoje, né? Eu lido muito com isso, porque muita gente influenciada por falsos profetas, por pastores que querem aterrorizar as pessoas, muita gente me escreve e fala assim, Mário, eu descobri que tal coisa é do diabo. Então a gente não deve usar porque ela vem lá dos tempos dos pagãos. É que nem aquela palavra Oxalá, né? Na língua portuguesa tem uma palavra Oxalá. Oxalá eu consiga arrumar um emprego. Significa, quem sabe, provera eu poder arrumar um emprego. Mas eu já recebi gente falando que não quis mais ler a Bíblia na versão que ele tinha, porque tinha versículo falando Oxalá. E Oxalá é um deus da religião afro. Mas não é, filho. Oxalá é uma palavra do português. Aí, os da religião afro que usaram isso para dar um nome para o Deus deles. Podiam dar qualquer outro nome. Agora, se você achar que uma palavra qualquer tenha sobre você um efeito mágico ou amaldiçoante, né? Você é supersticioso. Como é que você vai fazer se você morar em Tupã? Tupã, no estado de São Paulo, é o nome de um deus dos índios. Está todo mundo danado lá, quem mora em Tupã, porque é o nome de um ídolo, né? Não é assim que funciona. Veja o calendário da sua casa. Vai na cozinha, olha para o calendário. Já me falaram, um dia uma pessoa escreveu falando, Mário, o pastor falou que a gente não pode usar celular. Eu falei, por quê, né? Vai ver que eu pensei assim, deve ser porque o cara acessa a internet, vai ver bobagem, né? Porque tem aonde carrega aquela bateria, tem um raio. E o raio é um símbolo diabólico, é um símbolo dos pagãos, da magia negra e não sei o quê, então não pode. Eu quase falei, bom, então ande sempre com o fio bem comprido, para não sair perto da tomada, porque está sempre com a bateria cheia, daí não aparece o raio, se ela estiver cheinha, aparece lá uns 100%, alguma coisa assim, né? Mas eu sempre dou o exemplo da folhinha, do calendário. Vai na sua cozinha, tem um calendário na parede. Nós estamos no mês de fevereiro. Fevereiro é em honra a um deus chamado Fébrum. Fébrum, que, aliás, o Fébrum era um deus de purificação e a festa de Fébrum era uma festa de purificação. Acabamos de sair do mês dedicado ao deus Janus. Janus, um deus com duas cabeças, que era porteiro celestial. Olha que legal. E vamos entrar depois em março, que é o deus Marte, que é o deus da guerra. Né? Então, se você acredita que esses nomes têm algum poder sobre você, isso é superstição. Então não use mais calendário. Não use mais calendário. Marque os dias de outra maneira, mas não use calendário, porque senão eles vão fazer você ficar endemoniado. Babá. Então, gente, tudo isso é superstição. Agora, se eu tenho uma Bíblia em casa, eu não vou usá-la para segurar a porta aberta. Porque, embora seja um mero livro de papel, né, de tinta e papel, ele me é querido. Como eu não vou usar uma fotografia da minha mãe para anotar recado de telefone atrás da fotografia, ou até em cima da fotografia. Mário, o que você está fazendo? A foto da sua mãe? Não, mas é papel só. Não é só papel, porque ela representa algo para mim, e aí eu tenho um valor
agregado, intrínseco, né, dado a essa foto. Mas voltando então ao nosso capítulo lá que fala da profecia, né, que era essa a ideia. A Bíblia é sim a revelação de Deus, é a profecia de Deus, o que Deus proferiu. Muito, muito importante entender isso. Profecia vem do verbo proferir, que significa falar. Então, profecia é algo falado, proferido. Então, o profeta é quem profere. O profeta é o porta-voz de Deus. No caso dos profetas bíblicos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles eram porta-voz de Deus. Eles falavam da parte de Deus. Esses profetas que falam da parte de Deus não existem mais. Porque tudo que Deus tinha que falar para nós está nas Sagradas Escrituras. Não precisa mais escutar profetas, porque se você escutar, você provavelmente vai escutar um falso profeta. Que está assim, ó. Está assim por aí. Eu, nesses contatos que eu tenho com irmãos de várias correntes religiosas, principalmente pentecostais, né? Eu escuto cada absurdo. Um lá na igreja e falou assim: Mário, a pastora profetizou, apontou para um irmão e falou assim: irmão, Deus está me revelando, o Espírito está me revelando que você tem que se casar com aquela irmã ali. Aí o coitado do irmão falou assim: mas pastora, eu já sou casado. Se não fosse... Aí ela remendou. Se não fosse... Olha, que profeta meia boca que é esse, né? Profetiza meia boca. Então tome muito cuidado com pessoas que dizem falar da parte de Deus. É mentira. A única pessoa que fala da parte de Deus é a pessoa que lê a Bíblia. Se você lê um versículo, você está falando da parte de Deus. Então os profetas que existem hoje são aqueles que falam do que está na Bíblia. A revelação que já está completa, que Deus não estendeu. Ninguém venha para você e fala assim: o Espírito está me revelando que papapipa. Geralmente eles mudam até a linguagem, começam a usar a linguagem arcaica, né? Porque pegam a Bíblia na versão revista e corrigida. Vós sois meus servos. Bobagem, isso é teatro. Isso é teatro. Não caia nessa, porque muita gente já se estrepou com isso. Muita gente já se estrepou de ir nessa conversa. Então, quando nós falamos de profecia, é a palavra de Deus falada, originalmente registrada nas Escrituras, e agora, quando uma pessoa prega o Evangelho, ela está profetizando. Ela está falando da parte de Deus, não que ela esteja recebendo uma coisa nova. Eu recebi agora que a salvação é por acender 3 velas. Não. Ela está recebendo, simplesmente repetindo o que foi aprendido das Escrituras, né? Agora, quando a gente pega lá em Apocalipse 19, uma outra coisa importante, isso é bom lembrar: a Bíblia não é o manual de fabricante para o homem. Ok? Muita gente usa isso aqui, a Bíblia é o manual do fabricante, de como nós temos que viver. Não. É certo que a Bíblia tem muitas coisas para nós e como nós temos que viver, né? Mas tem coisa que, se você viver de acordo com o que está ali, você vai ser preso. Porque se o seu cunhado traiu sua irmã e você apedrejá-lo, você vai ser preso. Mas no Antigo Testamento mandava tacar pedra no cunhado, no homem que adulterasse, não é? Ele tinha que ser apedrejado. Então, não é assim que funciona. Não é o manual de Deus para o homem. Para começar, o assunto da Bíblia é Cristo. Deus revelou o seu Filho na Bíblia. Lá em Apocalipse 19, nós encontramos João dando uma de idólatra. Algumas pessoas falam assim: não, como é que um católico pode ir para o céu se ele é idólatra? Então vamos encontrar aqui um que estava adorando um anjo. Você acha que uma pessoa que adora um anjo vai para o céu? Está aqui, ó. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 10. Eu lancei-me a seus pés, aos pés do anjo, para o adorar. Ô João, o que é isso? Idolatria. É, idolatria.
Mas ele, o anjo, disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o cerne, é o âmago, é o tutano da profecia, é o testemunho de Jesus. Então, se qualquer pregação não tenha Jesus como centro, ela não pode ser bíblica. E hoje é muito sutil, hein? Mas hoje a cristandade está se escorregando para umas pregações que são mais psicologia humana do que realmente Bíblia, do que realmente testemunho de Jesus. É muita coisa assim, falando de casamento, de como criar filhos, é tudo bem, tudo ótimo, tudo isso é bom e tal, mas é muito sutil a entrada da filosofia. A entrada da filosofia, de um lado você tem a entrada do misticismo, desses que vem um diabo atrás de toda a porta, né? Que está sempre vendo anjo, não sei aonde. Ah, eu vi um anjo entrar na igreja voando aqui. Ah, não, era uma pomba. Então, a pessoa sempre procura transformar as coisas como sendo espiritualizar as coisas, né? Mas isso é misticismo. Em Colossenses nós temos lá um capítulo que fala dessas três coisas que entraram na cristandade. O misticismo, que hoje impera nas religiões pentecostais e neopentecostais. Depois você tem também a filosofia, que essa já fica mais nos níveis mais elevados socialmente, né? Porque a pessoa que fez 3 faculdades e 5 pós-graduações, ela não vai acreditar naquelas coisas místicas, etc. Mas ela quer ouvir um pregador que seja um bom filósofo, que fale das coisas dos gregos, fale da filosofia grega, dos sábios e tudo mais. Aí você tem o legalismo, que é a outra corrente, a outra vertente que também invadiu o cristianismo, e esse que eu vou falar agora em seguida, antes que eu fale demais. Mas em João 18:37, um outro ponto que eu queria dizer é o seguinte: quando disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei, Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Mas, geralmente, quando nós lemos esse versículo, nós perdemos uma parte muito importante dele, que é a última linha dele, as últimas palavras dele. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Se você encontrar uma pessoa que não gosta de ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor, voltando então, está nas Escrituras, Ele é o Verbo, Ele é a voz que fala aos nossos corações, é a voz que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Se você não gosta de ouvir a voz do Senhor nas Escrituras, se uma pessoa começar a ler a Bíblia perto de você, você já sente calafrio, já quer fugir, quer pular pela janela, aí lembra que está no 20º andar, não pula. Mas se você é assim, então você não é da verdade. Você é um servo da mentira e você está sendo... você tem um coach. É bonito falar coach agora, né? Todo mundo quer fazer coaching. Eu quero fazer coaching. Você tem um coach, esse coach é o diabo. Porque ele é da mentira, ele é mentiroso, ele só conta mentira. Então, quem é da verdade, ouve a minha voz. E para entender essa voz, é preciso passar por uma cirurgia muito importante, que ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Que diz assim: o homem natural, versículo 14, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então, por exemplo, está aí o Márcio e está aí o Batista. Eu não sei das coisas deles. Quem sabe das coisas deles é o espírito que está neles. E eles não sabem das coisas minhas. Quem sabe das minhas coisas é o espírito que eu tenho dentro de mim. Ok? Nós somos espírito, alma e corpo. Na Bíblia, sempre nessa ordem.
A Bíblia não fala corpo, alma e espírito. A Bíblia fala sempre espírito, alma e corpo, porque ela começa da parte mais nobre, depois vem para a alma, que é o abrigo dos sentimentos, das sensações, das emoções, e depois vai para o corpo, que é a nossa parte mais básica, que os animais têm. Assim como os animais também têm alma, mas os animais não têm espírito. O espírito é a única parte nossa que pode ter comunhão, pode conversar com Deus, o espírito nosso, através do Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós. Mas isso que eu queria dizer. Então, se eu não consigo saber o que se passa na mente do meu vizinho, porque quem conhece a mente dele é o espírito dele, para eu saber o que se passa na mente de Deus, eu preciso de um transplante, uma cirurgia. Esse transplante é um transplante de espírito. Deus precisa pegar do seu próprio espírito e colocar dentro de mim. Imagina que já tivesse inventado uma cirurgia e eu conseguisse implantar o espírito do Márcio em mim. A hora que eu saísse da anestesia, eu falasse assim: ah, então é por isso que o Márcio pensa do jeito que ele pensa? Ah, então é por isso que ele diz aquelas coisas? Agora eu estou entendendo ele. Porque agora eu tenho o espírito dele. A mesma coisa é o espírito de Deus. Então, se você não tiver habitando em si o espírito de Deus, você não pode entender os pensamentos de Deus. Você não pode ter a mente de Cristo, que é o último versículo desse capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas, então, indo lá agora, em Mateus 11, versículo 29, eu queria só terminar com esse versículo para dizer por que eu não posso apedrejar o cara que adulterou. Mas está na Bíblia. Ah lá, está na Bíblia, Mário. Você não falou que tem que seguir a Bíblia? Tem que seguir a Bíblia, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E entender que quando Deus deu as leis, Ele estava num processo de provar o homem para chegar à conclusão, ou deixar patente para todo mundo, que o homem seria incapaz de andar segundo o padrão que Deus colocou. E o padrão que Deus colocou é sempre mais elevado do que o padrão que um ser humano consiga alcançar. E isso não precisa nem da Bíblia para isso. O homem tem dentro dele, já implantado no seu chip, quando Deus criou o ser humano, ele já gravou no seu chip, no seu hardware, não é? Uma série de sentimentos, de instintos, de leis, uma série de coisas. Mesmo antes de ter dado a lei aos hebreus, por exemplo. Então é por isso que Caim, quando matou seu irmão, ficou muito incomodado, porque ele sabia que era pecado matar. Mas quem falou para ele? Onde é que estava escrito isso? Ele podia se justificar, falar assim: senhor, o senhor não deu a lei ainda, espera aí para reclamar quando chegar lá, quando nascer Moisés e subir lá no monte e pegar a lei, mas até lá, eu não sou culpado de ter matado meu irmão. É sim, porque aquelas leis que não eram ainda a lei mosaica, estavam incutidas no coração de Caim e de todo ser humano. Por isso que você vai no meio de uma selva, encontra uma tribo de aborígenes lá na Austrália, por exemplo. Né? Os caras estão vivendo lá não sei quantos mil anos, isolados da civilização. Eles têm leis. Eles têm uma série de códigos morais e sociais para manter aquela sociedade em ordem. E quando você analisa esses códigos morais e sociais, eles são acima da capacidade deles de cumpri-los todos. Por exemplo, não matar. Ah, então lá não tem nenhum assassinato? Tem também. Tem homicídio. No meio daquela tribo perdida, no meio na savana, que chama na Austrália, é outro nome que tem. Mas no meio lá do mato, essa tribo perdida tem a noção de bem e de mal e de que matar um ser humano é pecado, é errado. Só que eles não conseguem se segurar. Como nenhum ser humano conseguiu guardar a lei de Deus até hoje. Quando alguém vem e diz que não, precisamos guardar o sábado, cara, ninguém consegue guardar. Aí é uma coisa tão absurda como aquele astronauta, tinha um astronauta judeu, né, que foi para a estação espacial, teve também um astronauta islâmico, muçulmano, que foi para a estação espacial. Eles ficaram em papo de aranha. O judeu
o sábado acontecia pelo menos 3 vezes por dia, ou alguma coisa assim, porque a estação espacial dá mais voltas na Terra, né, do que o período de nascer e o Sol se pôr. Então ele tinha que seguir pelo calendário da Terra. Mas se fosse seguir pelo calendário de Sol poente, Sol nascente, 7 dias, tal, descontrolava tudo. A mesma coisa aconteceu com o muçulmano. Ele chegava num horário, não lembro que horário que é, ele tem que estender aquele tapetinho, né? Não sei como é que chama aquilo, deve ter um nome, e se ajoelhar em cima, ficar batendo a testa no chão e fazendo as suas orações. E se você reparar, alguns muçulmanos têm até um calo aqui na testa, porque quanto mais calo você tiver, mais demonstra que você é mais piedoso do que as pessoas comuns. É o mesmo judeu que alongava os seus filactérios, que era o desfiado das suas vestes, para dizer, veja como eu sou humilde, a minha veste é mais desfiada do que a do Ibrahim ali, dele não é tão desfiada quanto a minha, eu sou mais piedoso, eu sou mais, né, mais humilde. Tá. Então, o muçulmano, na hora de orar lá na estação espacial, ele tem que orar virado para Meca. Então, como é que ele ia orar virado para Meca? Só se orasse em cima do skate e alguém fosse virando ele, porque a estação espacial estava dando volta na Terra o tempo todo. E cada hora a Meca estava num lugar, então era difícil até ele apontar. Então, veja que essas regras, elas são entendidas, porque o judeu também era convidado a orar de frente para Jerusalém. Os muçulmanos copiaram isso do Antigo Testamento. De frente para Jerusalém. Mas veja que essas leis, elas tinham significados espirituais que se cumprem no Novo Testamento. O cumprimento é Cristo, o cumprimento são as coisas celestiais. E se você não tem o Espírito Santo, você não vai entender essas coisas, você vai pegar pela letra, e a letra mata. A letra mata. Tem gente que usa esse versículo e fala assim, não pode ler a Bíblia que a letra mata. Não é isso, meu filho. A letra que mata é a letra da lei. É a letra da lei, porque é a letra da lei. Se eu adulterei, eu tenho que morrer. Quem que você conhece que adulterou, que dormiu com a vizinha e foi morto? Foi condenado à morte? Tinha isso antigamente, hoje nem tem mais. Mas era assim que funcionava a letra da lei. Então, o que Cristo veio fazer? Agora chegamos no ponto. Agora chegamos no ponto. Ele veio nos libertar. Nos libertar da lei. Isso você vai encontrar no livro de Romanos, está tudo escrito lá. E em Mateus capítulo 11, você há de convir comigo que viver com um jugo desse, da lei, em cima de você, dirigindo você para lá e para cá, seria uma vida desgastante. A não ser que você virasse um fariseu, um hipócrita, um fingido. Não é? Como muitas religiões hoje que querem seguir a lei, no fundo é tudo fingimento, porque o cara está ali só driblando a lei, na verdade. É só para inglês ver, né? Como judeus. Os judeus tentam dizer que segue a lei, mas segue nada. Hoje nos Estados Unidos já existe indústria para eles não precisarem fazer trabalho no sábado, porque no sábado não pode trabalhar. Então eles fazem mecanismos que os judeus só falam uma palavra e um mecanismo faz a coisa por ele. Então ele não está trabalhando no sábado, ele só falou. Falar não está proibido falar no sábado, né? Então, isso faz lembrar um irmão, ele encontrou um sabatista que ele contratou para fazer um serviço para ele. E aí ele foi no sábado, no sítio, era serviço de sítio, né, de fazenda, então, ele foi no sábado desse sabatista, que sabatista é quem segue religiões que guardam o sábado. Foi lá no sábado para pagar o rapaz, né? Aí o rapaz falou assim, olha, eu sinto muito, mas no sábado não é permitido que eu ponha a mão em dinheiro. Mas vamos fazer assim, ó, enfia aqui, né? Abriu o bolso, enfia aqui. O que é isso? É hipocrisia. É hipocrisia. Mas Cristo veio nos libertar de tudo isso. E entender o que eram aquelas regras, aqueles mandamentos, que eram coisas com objetivos espirituais, principalmente para demonstrar que Deus é santo, mas tão santo, que nenhum homem seria capaz de cumprir todas as suas demandas. E Paulo confessa isso numa das suas cartas, quando ele fala que ele enroscou no mandamento
não cobiçarás. Daí ele fala, mas aquilo que me era para a vida, que eu considerava para a vida, me foi para a morte. Por que você não consegue? Você consegue não cobiçar? Não consegue. Não consegue. Você vê a casa do seu vizinho, puxa, mansão, o cara construiu, eu moro num casebre ali, olha, que mansão maravilhosa, tem uma Ferrari ali, olha, Ferrari na garagem. Pronto, você já está cobiçando. Já está cobiçando a casa do seu vizinho, a mulher, a mula do próximo, o carro do cavalo, o bode, o camelo. Você está cobiçando. Então Cristo veio nos libertar da lei. Então, ainda que nós possamos olhar para a lei como uma série de princípios que fazem bem dentro de um contexto, não como obrigações legais, né? Não como que eu tenho que realmente apedrejar meu vizinho que caiu em adultério. Não. Mateus 11, 29, não é só vizinho, não. Se um filho que fosse muito desobediente, o pai tinha que matar. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei da lei. Não, aprendei de mim, embora ele tenha sido o autor da lei, o Senhor Jesus. Aprendei da lei, de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Obrigações para vocês? Vão ficar deprimidos, que não conseguem? Não, encontrareis descanso. Descanso para as vossas almas. A maior alegria tem um convertido a Cristo quando ele descobre que agora ele é guiado pelo Espírito Santo. Não pela lei. Não pela lei mosaica. É o Espírito Santo que o guia agora. E o Senhor completa no versículo 30 de Mateus 11, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é um jugo suave? Fardo é uma coisa, né? Fardo é um peso que você põe em cima. A lei realmente era um fardo, era um peso. E o jugo? O jugo é o que direciona, o que conecta você, conecta um boi a outro boi, e quando um vai para a esquerda, o outro tem que ir para a esquerda. Quando um vai para a direita, o outro tem que ir para a direita. Eles têm que ir junto. E se a coisa é meio, os dois não se entendem muito, começa a criar feridas, né, no lombo do boi, no pescoço ali, o jugo começa a causar atrito, não é? Porque o jugo é áspero, não é suave o jugo. Mas o Senhor, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E quando você vai lá para o Salmo, não vou até lá, senão vou pegar muito tempo aqui, mas lá fala assim, não sejais como a mula, que precisa de freios, né? Guiar-te-ei com o meu olhar. Olha que coisa, nós somos guiados pelo olhar do Senhor. Não somos guiados por, deixa eu ver se eu posso ir aqui, eu posso ir ali, deixa eu ver aqui. Olha, se eu for ali, eu vou ser apedrejado. E se eu for lá? Lá eu vou ser amarrado numa estaca. Não. O meu jugo é só, guiar-te-ei com o meu olhar, com os meus olhos. Todo mundo sabe o que é ser. Você casou com uma mulher brava, ela olha para o seu, você já... Pronto, guiou você, bastou um olhar, você já fica na linha reta, né? Então lembre-se disso. As Escrituras são a revelação de Deus para nós. Não tem ninguém fazendo revelação nova, inédita agora. Esqueça as revelações desses falsos pastores, desses impostores, falsos apóstolos, impóstolos, porque é tudo falso. Esqueça isso. A palavra de Deus é acessível a todos. E é entendida por todos aqueles que têm o Espírito Santo habitando em si, porque receberam esse transplante do Espírito de Deus para sempre de si, para dentro de si. E isso que é a bênção de ser cristão hoje, estarmos nessa posição tão bendita de podermos ter o Espírito Santo em consonância com o nosso espírito. Quem toca violão sabe como é que funciona. Põe um violão ali encostado na parede, aí você pega esse violão aqui e toca a corda Mi, por exemplo. Pim! Aí você vai lá e encosta a mão na corda Mi do outro violão, ela está vibrando. É assim que funciona a relação do crente com o Espírito Santo de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net.
Baixe o aplicativo